Então, galera, uma outra discussão sobre a resposta de Deus aí que eu acho que não é tão fácil é sobre o famoso, o chamado silêncio de Deus. Essa é uma questão que muitas vezes a gente se questiona em como lidar com isso. O salmista fala sobre isso, né? Ele fala muitas vezes sobre a questão do silêncio. E agora, Senhor, como é que vai ser pra mim no momento do silêncio? Joel, fala pra gente aqui, como é que você enxerga essa questão do silêncio de Deus? Como a gente entender, talvez, essa não resposta de Deus, ou Deus está respondendo mesmo no silêncio? Eu entendo que o silêncio, ele é também uma resposta de Deus. Olha aí. É uma resposta que pode dizer assim, espere. E normalmente quando a gente recebe esse espere, a gente não é muito fã dessa resposta. E eu gosto muito de citações. Sim. E, de novo, o C.S. Lewis, ele é sempre brilhante nas citações dele, mas ele tem uma sobre espera, que ele fala que nós odiamos esperar, porque a espera é uma voz que grita dentro de nós. Você não está no controle. Então, pra gente, às vezes, é muito difícil abrir mão e entender que, assim, eu não posso controlar nada e eu só preciso entender o que é que Deus quer pra mim. Então, o silêncio pode ser um espere. O silêncio, às vezes, também é Deus querendo que a gente faça algo que a gente já sabe o que é. Que muitas vezes você sabe o que é que você tem que fazer. Você sabe o que é que Deus pediu pra você fazer. Só que você não faz. Não tem pra que Deus ficar se repetindo. Ele já falou. Muitas vezes o silêncio é isso. Sabe? Assim, você já sabe, meu filho. Faça. Muitas vezes até a resposta já está na própria palavra de Deus, né? E às vezes a gente não enxerga porque talvez a nossa própria vida devocional não tá tão boa, a gente não consegue entender aquilo que Deus quer nos falar. Mas fala pra mim, Tissa, como você enxerga essa questão do silêncio de Deus? Porque é como o Joel falou, uma questão que muitas vezes a gente não quer entender, né? E eu falo desse jeito mesmo, a gente não quer entender. Porque quando a gente acha que a vida é um videogame, que a gente tem um controle na mão da gente, que a gente que tá ali o tempo todo controlando, a gente não quer realmente entender essa questão. Pra você, como é que é isso? Uma pausa aí para o silêncio da Tissa para falar sobre o silêncio de Deus. É pra você ver como o silêncio incomoda. Olha, agora... O silêncio incomoda. É verdade. Você já ouviu alguém falando assim, eu tentei brigar com fulano, mas fulano não me respondeu. Ah, perfeito. E, nossa, essa pessoa, ela vem com uma reclamação, tá a flor da pele, aquela raiva, porque o silêncio, ele incomoda a gente, né? A gente É não verdade, gosta. verdade. O que eu tento pensar sobre o silêncio é que é pra gente, nesse momento, é um convite pra que a gente realmente olhe pra Deus. Pare de olhar pra aquela situação, olhe pra Deus. E sabe quando você chega em casa e o cachorro sabe que você vai dar um carinho e ele fica esperando? É assim, olha pra mim, fica olhando só em mim, sabe? Foca em mim, presta atenção, para de fazer o que você tá fazendo. Eu entendo o silêncio de Deus assim. Existe a situação que o Joel citou, que é quando tá ali o óbvio, ai Senhor, será que eu não devo roubar no meu trabalho? E já tá o óbvio ali, não deve roubar. Essa é uma situação, a gente já sabe qual é a vontade de Deus ali. Verdade. Mas existem situações em que, de fato, a gente clama a Deus, Senhor, eu quero uma resposta, e nada vem da parte do Senhor. E a gente fica incomodado. Eu sinto uma experiência bem pessoal, que nesse momento é o momento em que Deus me convida a olhar pra Ele. E fica assim, esperando o meu movimento, sabe? Fique tranquilo, é difícil. Não é fácil, né? Tranquilo, me aguardando, sabe? É isso que eu penso sobre o silêncio. Então, Joque, olhando para o que a Tissa acabou de falar, sobre o silêncio incomodar, que a gente não sabe lidar bem com essas situações, como é que você enxerga essa questão do silêncio de Deus? Olha, eu concordo com o que a Tissa falou, que realmente incomoda, porque, veja, o sim geralmente é o que a gente quer ouvir. O não é o que a gente geralmente não quer ouvir, mas pelo menos é alguma coisa. A gente aprende a lidar com o não. É, mas já é uma resposta. É. Mas e quando não tem nada, não tem um silêncio? É difícil, causa uma certa angústia no nosso coração. E isso me lembra uma canção de George Cruz, que ele fala o seguinte: faze-me crer que bem perto estás, lutas de alma confesso suportar. Não proferir rebelde suspirar, em teu silêncio paciente esperar. Então, assim, o que é que eu consigo pensar com relação a isso? Para uma pessoa que vive debaixo do senhorio de Cristo, que vive na dependência de Deus, mesmo em meio ao silêncio, ele tem uma certa segurança, porque ele sabe quem está no controle. Sim. Ele sabe quem está no controle de tudo e ele deposita
deposita a confiança e a esperança dele naquela pessoa. E assim, beleza, é difícil passar? É difícil passar, mas é bem mais fácil quando você passa perto daquele que está no controle de tudo. Então assim, ao invés de passar o silêncio distante, aproveite esse momento de espera para se aproximar do Senhor, para conhecê-lo mais, porque tudo se torna bem mais fácil. Inclusive, é nesse momento de espera que o nosso caráter, ele é moldado e ele é aperfeiçoado. Olha, sobre isso aí, Joque, que você falou, o salmista lá, no Salmo 13, versos 1 e 2, ele vai se questionar a Deus sobre a angústia que ele estava vivendo. E aí ele fala: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando com um coração triste a cada dia? Até quando o inimigo me afligirá? O salmista, quando ele tá meio que expressando a angústia dele aqui diante do silêncio de Deus, ele tá realmente vivendo aquela angústia. Mas, cara, se a gente continuar lendo o Salmo, a gente vai ver que a confiança do salmista sempre é renovada, que é isso que você acabou de falar. Você percebe, Jó, Paulinho, que a crise dele, a crise do salmista aqui, é porque ele acha que Deus esqueceu. perfeito. Ele não entendeu o silêncio de Deus como se Deus... Eu tô em silêncio, mas eu tô aqui do seu lado. Ele acha que Deus esqueceu dele. Ele acha, E né? é ali que tá a crise dele. Mas você percebe ao longo do Salmo que ele entende que não tem nada a ver com Deus ter esquecido dele. Não é isso? Exatamente, né? E aí, quando ele vê que a confiança dele é renovada, o caráter dele vai crescendo perante a Deus, e o silêncio meio que se torna um convite para o salmista, para ele se aproximar de Deus. E para a gente é a mesma coisa, foi isso que a Joque falou, sobre essa oportunidade. Aproveite o silêncio de Deus para crescer, para se aproximar dele em oração, em confiança. Pra fixar os olhos nele, né? É, para fixar nele e no propósito dele. Então, cara, é impressionante como muitas vezes, como foi falado desde o início, né? Pelo Joel, a gente quer ter essa confiança na gente mesmo, mas Deus, ele está nos convidando a confiar nele. Com certeza, quando a gente confia em Deus, a gente vai encontrar, assim, a melhor das respostas, mesmo que a gente acha que não seja uma resposta, né?